Bem-vindos! Hoje a gente vai fundo na lei número 11343 de 2006. Basicamente a lei que organiza toda a política sobre drogas aqui no Brasil. Temos um material bem completo aqui para nos guiar e a ideia é entender os pontos-chave, sabe? Como é que a lei diferencia usuários de traficante, quais são as penas e, claro, falar das mudanças recentes que deram o que falar. Exato. É uma lei, assim, bastante complexa, né? Ela tenta fazer um equilíbrio delicado entre prevenir o uso, oferecer tratamento, mas também reprimir o tráfico. Vamos passar pelos conceitos principais, desde o que a lei entende por droga, até as consequências de algumas decisões mais recentes dos tribunais, que são super importantes. Ótimo! Para começar, então, a lei criou o SISNAD, que é o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Mas assim, o que a lei realmente define como droga? Ela dá uma lista? Olha que interessante, a lei em si não define. Ela não lista substâncias. É o que a gente chama tecnicamente de norma penal em branco. Ah, em branco. Como assim? Quer dizer que ela precisa de outra norma para completar o sentido dela, entende? Nesse caso, são portarias do Poder Executivo, especificamente da Anvisa, a nossa agência sanitária. A vantagem disso é que permite uma atualização mais rápida, né? Se surge uma droga nova, a Anvisa pode incluir na lista com base em critérios técnicos, sem precisar de uma nova lei no Congresso. Entendi. Mais ágil. Exato. Mas, por outro lado, isso também gera debate, porque a definição do que é crime acaba sendo feita por um órgão do Executivo, e não pelo Legislativo. A lei proíbe as drogas que estão nessa lista da Anvisa e também o cultivo das plantas que dão origem a elas. Mas tem exceções importantes, tá? Quais seriam? Primeiro, o uso religioso ritualístico de certas plantas, como a ayahuasca, seguindo o que diz a Convenção de Viena sobre substâncias psicotrópicas. E também tem a possibilidade de autorização da União para cultivo ou uso com fins medicinais ou científicos. Isso depende de regulamentação e autorização específica. Certo. E quando acontece uma apreensão, seja de plantações ou da droga já processada, qual é o procedimento? Olha, se encontrarem plantações ilícitas, a regra é clara: destruição imediata. Quem faz isso é o delegado de polícia e ele nem precisa de autorização judicial prévia para isso. É para ser rápido mesmo. Direto ao ponto. Isso. Agora, se a droga já processada é apreendida, mas não em situação de flagrante, o delegado tem um prazo de 30 dias para destruir e essa destruição tem que ter a presença de um representante do Ministério Público e da autoridade sanitária. E se for em flagrante, muda alguma coisa? Muda sim. Se houver prisão em flagrante, o juiz tem que ser comunicado e ele determina a destruição em até 10 dias após receber o auto de prisão. Aí o delegado tem mais 15 dias para efetivamente destruir. É importante dizer que, em todos os casos, sempre se guarda uma amostra da droga para fazer a perícia ao laudo definitivo. E se esses prazos não forem cumpridos, o delegado pode ser responsabilizado, tá? Entendi. E tem aquela questão da terra também, né? A perda da propriedade. Exatamente, isso é bem sério. O artigo 243 da Constituição Federal, que é aplicado aqui, prevê a expropriação de propriedades onde se localize cultivo ilegal de plantas psicotrópicas. E essa expropriação é sem nenhuma indenização para o proprietário. A terra vai para a reforma agrária ou para programas de habitação popular. O mesmo vale para bens usados no tráfico, que são confiscados. Pesado. Agora vamos para um ponto que, nossa, gera muita discussão e é difícil na prática, né? Que é diferenciar o usuário do traficante. O que o famoso artigo 28 diz sobre o porte para consumo pessoal. Esse é o coração da diferenciação na lei. O artigo 28 trata da pessoa que adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização. O ponto-chave aqui é: para essas condutas não existe pena de prisão. As sanções são advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programas ou curso educativo. Então não dá cadeia. Não dá cadeia. Por isso a gente fala em despenalização. É importante frisar isso. Não é descriminalização. A conduta ainda é considerada crime, ilícita, mas a punição não é a privação de liberdade. Certo. A diferença é crucial. Despenalizar é tirar a pena de prisão. Descriminalizar seria deixar de ser crime. Exatamente. E aí vem a pergunta do $1 milhão. Como o juiz sabe se a droga era para consumo pessoal
ou para tráfico? Pois é. A lei dá alguns critérios no próprio artigo 28, parágrafo 2º. O juiz tem que analisar a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais do agente, além da conduta e dos antecedentes dele. É um conjunto de coisas, então. Não é só a quantidade. Não é só a quantidade, embora ela seja um fator importante, claro. É uma análise bem subjetiva, na verdade. E a lei diz que, na dúvida, se não houver provas suficientes de que era para tráfico, deve-se presumir que era para consumo pessoal. É o princípio do indúbio pro réu, né? Na dúvida, a favor do réu. E esse crime do artigo 28 tem alguma particularidade processual? Sim, ele prescreve em 2 anos, um prazo bem curto. E por ser considerado uma infração de menor potencial ofensivo, ele é julgado nos Juizados Especiais Criminais, IGCRIMS. O procedimento lá é mais rápido, busca mais a conciliação e geralmente começa com o termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, em vez de um inquérito policial formal. Entendi. E aí entra a decisão recente do STF sobre a maconha, de junho de 2024. Como ela se encaixa nisso tudo? Mudou o artigo 28? Boa pergunta. A decisão do STF foi bem específica para a maconha e trouxe uma mudança de entendimento sobre o artigo 28, mas sem alterar o texto da lei. O Supremo Tribunal Federal entendeu que o porte de maconha para consumo pessoal não deve ser tratado como crime, ou seja, como um ilícito penal, mas sim como um ilícito administrativo. Ah, então, para a maconha, o STF meio que descriminalizou o porte para uso. Tecnicamente, sim, no sentido de tirar a natureza criminal da conduta, mas não significa que liberou geral. Atenção! O que o STF fez também foi tentar resolver aquela dificuldade prática da distinção usuário-traficante, que a lei deixou meio aberta. Eles estabeleceram um critério de quantidade presumida para o porte pessoal de maconha. E qual foi esse critério? Ficou definido que, em regra, até 40 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas em cultivo, presume-se que seja para uso pessoal. É uma presunção relativa, ou seja, ainda pode ser afastada se outras provas indicarem tráfico, mas há um ponto de partida objetivo. E o que acontece com a pessoa pega com essa quantidade? Se não é crime, não acontece nada. Não é bem assim. Mesmo sendo um ilícito administrativo, a pessoa ainda pode ser abordada, a droga apreendida e ela será notificada. Podem ser aplicadas sanções administrativas, como advertência, e medidas educativas, parecidas com as do artigo 28, mas sem o caráter penal. E se for um adolescente portando maconha para uso, a competência passa a ser da Justiça da Infância e Juventude, não mais do GECRIM. Entendi. Foi uma tentativa de dar mais objetividade, né? Pelo menos para a maconha. Exatamente, porque essa subjetividade da lei gerava muita insegurança jurídica e, segundo muitos estudos, acabava penalizando mais pessoas negras e pobres que tinham maior chance de serem enquadradas como traficantes, mesmo com pequenas quantidades. A decisão do STF busca reduzir essa discricionariedade. Faz sentido. Bom, se o artigo 28 tem essa abordagem mais branda para o usuário, a lei reserva o peso maior para o tráfico, né? Que está lá no artigo 33. Sem dúvida alguma. O artigo 33 é o crime de tráfico propriamente dito e as penas são bem severas. Reclusão de 5 a 15 anos, mais pagamento de multa. E ele descreve um monte de condutas. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar. Ufa! É bem abrangente. Muito abrangente. E não é só a droga pronta. O parágrafo 1º do artigo 33 diz que quem importa, exporta, fabrica, vende, transporta, etc., matéria-prima, insumo ou produto químico destinado para a preparação de drogas também comete o mesmo crime, com as mesmas penas. E ainda tem situações que podem aumentar essa pena, certo? O artigo 40? Isso. O artigo 40 traz as chamadas causas de aumento de pena. A pena do tráfico
e de outros crimes da lei pode ser aumentada de 1/6 a 2/3 se o crime tiver caráter transnacional, ou seja, atravessar fronteiras, ou se o agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância. Perto de locais específicos também, né? Sim, se for cometido nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino, hospitais, sedes de entidades estudantis, sociais, culturais ou locais onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza. Também aumenta a pena se houver emprego de violência, grave ameaça ou arma de fogo, se o tráfico for entre diferentes estados da federação, se visar ou envolver criança ou adolescente, ou se o agente financiar ou custear a prática do crime. Ok, então o tráfico em si é o artigo 33. Mas a lei prevê outros crimes relacionados além desse. Sim, existem outros tipos penais importantes na lei. Por exemplo, o artigo 34, ele pune quem fabrica, adquire, utiliza, transporta, oferece, vende, distribui, entrega maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação ou transformação de drogas. São os chamados petrechos para o tráfico. A pena aqui é de reclusão de 3 a 10 anos e multa. E a associação para o tráfico? Essa está no artigo 35. É quando 2 ou mais pessoas se associam de forma estável e permanente para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico, artigo 33, ou os crimes relacionados à matéria-prima e petrechos, parágrafo 1º do 33 e 34. A pena para associação é de reclusão de 3 a 10 anos e multa. Um detalhe importante, o crime de associação para o tráfico, por si só, não é considerado crime hediondo. Ah, não é. Interessante. Não, o tráfico em si, artigo 33 caput e seu primeiro, é equiparado a hediondo, mas a associação, artigo 35, não é. Isso tem implicações práticas, por exemplo, nos prazos para progressão de regime prisional, mas a lei dificulta o livramento condicional para quem é condenado por associação. E tem mais algum crime relevante? Tem o artigo 36, que trata do financiamento ou custeio do tráfico. Quem financia ou custeia a prática dos crimes previstos no artigo 33 e seu parágrafo 1º pega uma pena ainda mais alta, reclusão de 8 a 20 anos e multa. Esse crime de financiamento sim é considerado equiparado a hediondo, assim como o tráfico. É visto como uma conduta especialmente grave porque alimenta toda a cadeia criminosa. Entendi. E fora esses crimes mais ligados diretamente ao tráfico e ao uso, a lei trata de mais alguma coisa? Tipo, erro médico, prazo de investigação... Sim, ela tem algumas outras disposições. O artigo 38, por exemplo, trata da prescrição ou ministração culposa de drogas. É quando um profissional de saúde, por negligência, imprudência ou imperícia, prescreve ou ministra drogas de forma indevida, sem que o paciente precise, ou em dose excessiva. A pena aqui é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. É um crime culposo, ou seja, sem a intenção. E os prazos do inquérito? A lei também estabelece prazos específicos para a conclusão do inquérito policial nos crimes de drogas, que são diferentes dos prazos gerais do Código de Processo Penal. Se o investigado estiver preso, o inquérito deve ser concluído em 30 dias. Se estiver solto, o prazo é de 90 dias. Esses prazos podem ser duplicados pelo juiz, se necessário, mediante pedido justificado da autoridade policial. São prazos mais longos, refletindo a complexidade que essas investigações geralmente têm. Ufa! Realmente é uma lei bem densa, cheia de detalhes. Fica claro que ela tenta atacar o problema das drogas por vários ângulos, né? Tem a parte de prevenção e tratamento, via CISNAD. Sim. Tem a repressão bem forte ao tráfico e aos crimes relacionados, com penas altas, equiparação a hediondo. Exato. E tem esse tratamento diferenciado para o usuário no artigo 28, sem pena de prisão, que agora foi reinterpretado pelo STF no caso específico da maconha. Exatamente. É uma tentativa de abranger a complexidade do fenômeno. Mas, como a gente conversou, a aplicação prática, principalmente essa distinção entre usuário e traficante no dia a dia da polícia e da justiça,
continua sendo um desafio enorme. A decisão do STF sobre a maconha tentou trazer um critério mais objetivo para essa droga específica, mas o debate mais amplo sobre qual seria a melhor política de drogas, se é manter a repressão, partir para uma regulação controlada, descriminalizar totalmente, esse debate está longe, muito longe de acabar. Com certeza. E fica a reflexão final, né? Como que a sociedade, como que o Estado consegue encontrar o ponto de equilíbrio ideal entre proteger a saúde pública, garantir a segurança da população e, ao mesmo tempo, respeitar os direitos e as liberdades individuais nessa equação tão complexa que envolve as drogas. É a grande questão. Uma questão que exige análise constante, dados e um debate aberto e sem preconceitos.